Começamos hoje uma parte que eu acho assaz interessante para nós podermos nos autoavaliar. Estamos no capítulo 12, sobre a perfeição moral. E o tema que Kardec escolheu nesse trecho é características do homem de bem. O que é um homem de bem? Como é que nós vamos saber se essa pessoa é um homem de bem ou não? Então ele começa perguntando: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Nesta pergunta, ele vai muito além. Ele está querendo reconhecer a evolução da pessoa que seja objeto de avaliação. Como é que eu sei que essa pessoa terá uma posição superior na hierarquia espiritual ou não? A resposta: o espírito prova a sua elevação, quando encarnado, quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Se a pessoa vive conforme a lei de Deus, ou seja, conforme a vontade de Deus, é porque ela já apresenta as características de uma pessoa evoluída, moralmente, espiritualmente. Peguei aqui dois exemplos, fica mais fácil entre figuras do cristianismo, porque nem sempre é tão fácil identificar essas pessoas. Mas, no caso aqui, Madre Teresa de Calcutá e Santo Antônio. Eu acredito que sejam pessoas que ninguém discute que todos os atos de sua vida corporal representavam a prática da lei de Deus. Elas viveram pela e para a lei de Deus. Não é para qualquer um se a gente tiver que colocar nesse nível, né? Mas a coisa piora um pouquinho, porque tem um E. Então, o espírito prova a sua elevação quando todos os seus atos representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Esse é a nossa ênfase aqui agora. E aqui vai aparecer o papel da doutrina espírita, da terceira revelação. É muito importante para a nossa evolução espiritual, nós, mesmo quando encarnados, mesmo ainda sujeitos ao véu de Ísis, ao véu do esquecimento das vidas passadas, tá? Nos postarmos, agirmos dentro dos valores espirituais. Não estamos aqui falando apenas em praticar o bem e a lei de Deus, não. Nós vivemos quando encarnados, tal como viveremos quando desencarnados. Nós conseguimos enxergar além da matéria e ver a verdade com V maiúsculo, ver a vida como uma só, ver essa encarnação como apenas mais uma pedrinha no imenso colar das nossas muitas vidas dentro e fora da matéria? Bom, aí a seleção de exemplos já diminui bastante, até porque nós vamos ter que nos restringir àqueles que tiveram contato com a doutrina espírita. Outras doutrinas fazem isso também, fazem. Mas a doutrina espírita, por ser a mais nova, ela veio nos trazer essas verdades de uma maneira mais fácil, mais clara, mais moderna. Então, também acredito eu que não haja nenhum tipo de objeção à indicação de Chico Xavier como uma pessoa que compreendia antecipadamente a vida espiritual, vivia na matéria como se espírito fosse. Bezerra de Menezes, idem. Mas agora nós estamos chegando num ponto muito mais difícil. Mesmo entre os espíritas medianos, dizer que nós vivemos conforme os valores do mundo espiritual é difícil. Porque a vida aqui não dá margem para isso, não. Nós estudamos sábado passado as dificuldades que é viver na matéria, em contato
com irmãos ainda retardatários no aprendizado. Aquelas questões do egoísmo, para quem acompanhou o sábado passado, são muito fortes e acaba nos obrigando a adotar posturas também egoístas de autopreservação. Cado como foram esses dois, é bem mais difícil ainda. Mas a resposta do plano espiritual foi essa: viver conforme a lei de Deus, a vontade de Deus, e sabendo e compreendendo antecipadamente a vida espiritual, ou seja, vivendo como se espíritos fôssemos, e somos. E somos. Agora, não é muito fácil, mas também tem uma outra questão interessante. É que as grandes espíritos que encarnaram na matéria passaram por aqui muitos imperceptíveis, porque entre os valores, entre as características desses seres superiores está a humildade, a simplicidade, a, a negação do egoísmo, o altruísmo. Então, eventualmente, vieram por alguma missão, para algum trabalho, e, e sequer foram percebidos como tais. Então, tem aí uma multidão de espíritos que passaram pela matéria, eventualmente foram reconhecidos por alguns, mas não estão registrados na história. Na nossa do lado de cá, né? Na do lado de lá, vamos dar a história do lado de lá. E agora eles começam a dar uma relação, a discorrer, a dissecar isso aí. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Todos nós, bem ou mal, praticamos a lei de justiça, amor e caridade, porém, não nesse grau que o mundo espiritual está se referindo aqui. Se nós interrogarmos a nossa própria consciência sobre os atos que praticamos, nós vamos descobrir se nós transgredimos ou não essa lei. Se nós fizemos o bem, se nós fizemos todo o bem que podíamos fazer, não basta não fazer o mal, nós fizemos todo o bem que podíamos fazer, se ninguém teve motivos para se queixar de nós, enfim, se fizemos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. A nossa consciência diria que sim, que conseguimos isto. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, esse homem evoluído, esse homem de bem, faz o bem pelo bem. É natural para ele não precisa forçar nada. Aquele que chegou a esse grau de evolução é apenas a maneira dele ser. Ele nem mal se dá conta disso. E não espera nenhuma retribuição. Esse é um problema ainda muito nosso. Muitos de nós já conseguem ter uma prática extensiva do bem, ajudar as pessoas, sem querer retribuição, mas, no fundo, nós queremos reconhecimento. Ajudar alguém, essa pessoa ser ingrata conosco, dói um pouco. Então, mesmo quando nós não contamos com qualquer retribuição de ordem material, etc., no mínimo é comum que nós esperemos um reconhecimento do nosso sacrifício. Mas esse homem aqui está sendo descrito aqui, ele sacrifica seus interesses pessoais em prol da justiça divina. A vontade dele não é o que interessa. Ou seja feita a vossa vontade, para quem atingiu esse ponto, também é outra realidade normal. Eu quero, já não consta no seu vocabulário. É o que vós quereis, Senhor. Ele é bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crença. Vamos gravar aqui esse ver irmão em todos os homens? Mais à frente, de um outro ângulo, nós vamos voltar para essa questão. Se Deus lhe deu poder e riqueza, isso não é dele, é um depósito. Eles usam esse depósito para fazer o bem. E não me envaideço por isso, não me sinto superior a ninguém. Porque se eu sei que Deus deu, Deus também pode tirar. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, ou seja, se esse homem evoluído está numa posição hierárquica superior, se ele é um presidente, um chefe, um general, o que seja,
Aos seus subordinados, ele trata com bondade e complacência, porque sabe que perante Deus somos iguais, diferindo apenas na nossa idade sideral. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para os esmagar com seu orgulho, que é o que a nossa vaidade costuma fazer. Né? Quando nós começamos a acumular um pouco de poder, às vezes dá uma certa sensação de prazer usar esse poder para esmagar alguém. Ele é indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros. Não é vingativo. Respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como quer que seus direitos sejam respeitados. Então, devo te dar essa pincelada geral. Kardec resolveu além e perguntou o seguinte: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí, a resposta foi algo muito antigo. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Ora, é talvez o filósofo grego mais conhecido e referenciado de todos. Aquele que marcou a história da humanidade. Sócrates. Como ele não escreveu nada, Platão foi quem registrou, e outros discípulos registraram seus ensinamentos, com algumas distorções inevitáveis. O destaque aqui agora é o seguinte: a doutrina espírita não é muito assim na obra de Kardec, no Pentateuco, não se fala muito em vida de santos, não se fala muito nesses homens mais evoluídos. Mas no caso de Sócrates, Kardec abriu uma exceção. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele apresenta Sócrates e Platão como seu discípulo, que foi o principal divulgador do pensamento de Sócrates, como precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Observe isso. Assim como o Espiritismo diz que João Batista foi precursor de Jesus, ele anunciou, ele preparou o povo da época para Jesus. Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que as ideias de Sócrates, a doutrina socrática, foi precursora do cristianismo e do espiritismo. E aí ele levanta dezenas, acho que uns 23 pontos, e compara o pensamento de Sócrates com a doutrina espírita e mostra o que eles têm de comum, de semelhante, algumas de semelhanças, mas apresenta boa concordância. E, no entanto, a gente não liga muito para Sócrates, não se fala muito em Sócrates como se fosse algo meio ultrapassado. Então, eu aproveitei esse trecho aqui para dar uma pequena resgatada nesse irmão que, nós vamos ver mais à frente, provavelmente, hoje, pelo menos, atende aqueles requisitos acima. Essa frase, conhece a ti mesmo, ela está resumida, está encurtada. A frase completa é: conhece a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. No caso, de Sócrates, naquela época, ainda era um panteão de deuses gregos. Né? Por quê? Quando te conheces a ti mesmo, você também conhece os outros. Somos todos filhos de Deus, somos todos feitos de acordo com uma mesma conjunto de leis naturais, tá? E se eu consigo me compreender, eu vou compreender melhor o meu próximo. E isso vai me aproximar dele e vai me aproximar do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, também aquela história do egoísmo. Né? O egoísmo começa nos ensinando a amar a nós mesmos, depois nós passamos a amar ao próximo, esticando esse. E aí o egoísmo se dissolve no todo. Conhece a ti mesmo é uma maneira de começar esse exercício, que Kardec quis saber a melhor maneira de nós nos melhorarmos nessa vida e resistirmos à atração do mal. Então, a resposta é: conhece a ti mesmo, como disse Sócrates.
Quem está respondendo a essa questão, isso é interessante, é Santo Agostinho, tá? Um pouco platônico, tá? Neoplatônico. Aí Kardec tenta dissecar mais. Conhecemos toda a sabedoria dessa massa. Claro, com certeza, como educador, Kardec conhecia o pensamento de Sócrates. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Até aí é fácil. Conhece a ti mesmo. Mas como é que eu faço isso, meu Deus? Como consigo fazer isso? Santo Agostinho, então, abriu o jogo e deu a receita que ele usou na sua encarnação na matéria. Fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Esta resposta está assinada por Santo Agostinho, mas este parágrafo aqui tem tudo a ver com o que foi colocado na questão anterior. É óbvio que é a mesma pessoa. Porque ele também fala sobre isso, interrogar a consciência, passar em revista as nossas ações, porém agora que ele localizou, focou na sua encarnação material. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma, de mudança. Então ele conseguiu sucesso com essa receita. É muito trabalho. Não é para qualquer um. Cansa e é meio chato e às vezes doloroso. Aquele que toda noite evocasse todas as ações que praticara durante o dia, e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus ou aos seus anjos de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, pois, crede-me, Deus o aceitaria. Claro que através do seu guia espiritual, seu mentor, seu anjo da guarda, como aqui ele ainda meio que deixou aqui claro a sua origem católica. Dirigi, pois, a vós mesmos as perguntas, em caixa mais alta. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância. Então, à noite, deitei, fiz a minha prece, antes de dormir, perguntei o que eu fiz hoje, hein? Por que eu fiz isso? Por que foi nessa circunstância ou naquela circunstância? Interrogai sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, você censuraria. A gente não percebe. Bom, nós que fizemos, está tudo certo. Mas se outra pessoa tivesse feito o que eu fiz, eu acharia certo ou errado? Podemos nos surpreender com isso. Puxa vida, não foi tão certo assim, não. Eu não ia gostar nada disso. Sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Fiz algo que ninguém sabe que eu fiz. Dava para confessar isso de público? Se tiver que ficar escondido, tem algo de errado nisso. Perguntar ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me agora, nesse momento aqui, estou com cabeça no travesseiro, e vieram me chamar. Teria que temer o olhar de alguém? Nesse caso aqui, né? Eu tremo. Pensando nesse momento ali, eu vou encarar o meu mentor. Ele vai olhar para mim com um sorriso ou com uma tristeza no olhar. Terias que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Com certeza. Principalmente o nosso mentor. Conhece as nossas ações praticadas e apenas pensadas. Examinai tudo que pudeste ter obrado contra Deus, e aí você vai chegar a conclusões. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Sócrates estava certo, segundo Santo Agostinho. Mas direis, como há alguém de julgar-se a si mesmo? Eu não consigo me julgar, eu vou ser benevolente comigo mesmo. Se eu sou um avarento, eu vou achar que eu sou econômico. Se eu sou orgulhoso, eu vou achar que eu sou uma pessoa digna. E por aí vai. Se eu estiver indeciso quanto a isso, formular e pôr de vós mesmo para convosco questões nítidas. Aí ele volta para aqui. Vai nítida. E precisa. E multiplica elas. Não fica genérico.
é razoável que se gaste alguns minutos para se conquistar a felicidade eterna. Ou seja, tente ser o seu juiz imparcial. Faça o seu balanço moral. Avalie os ganhos e as perdas desse dia com honestidade e sinceridade. E aí você vai chegar a conclusões. Agora ele fala do futuro. Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Espera aí, por que eu vou me preocupar tanto assim com o que eu vou encontrar depois se eu não tenho certeza de nada disso? Aí é aquela história do homem evoluído. O homem evoluído, antecipadamente, ele compreende o futuro. Se eu tenho essa dúvida, eu não estou nessa categoria. Tá? Mas o presente é certo, então eu vou valorizar o que nós fazemos. O futuro é incerto, vamos deixar para ver, depois para ver o que acontece. Aí, agora, ele fecha isso aqui de uma maneira interessante. Ora, esta é exatamente a ideia que nós, espíritos que estamos aqui envolvidos com a terceira revelação, estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto que desejamos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Com esse objetivo é que ditamos o livro dos Espíritos. Aí ele fecha com chave de ouro. Ou seja, ele começa dizendo o quê? Um homem evoluído, um homem do bem e avançado moralmente, espiritualmente, ele pratica a lei de Deus e ele antecipadamente vislumbra a vida espiritual e age de acordo com ela. Mas eu estou incerto disso? Não, como é que eu vou ter certeza disso? Aí vem a resposta. Para isso, nós estamos aqui trazendo esse esclarecimento. Para isso, nós estamos escrevendo esse livro. Estuda e pratica. Estou aqui meio apressado, porque agora vem Kardec e completa esse raciocínio e fecha assim. Pela soma das respostas dessas nossas arguições mentais noturnas, poderemos computar a soma de bem e de mal que existe em nós. Ou seja, nós vamos descobrir que temos coisas boas, coisas não boas, coisas ruins. Aí tem que fazer um fechamento de conta. Qual é a nota do dia? Tirei menos de 5 ou mais de 5? Se chegarmos num 7, passamos de ano? Provavelmente, mas cada um responde a sua nota mais tarde. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, eu vou fechar aqui com um exemplo de sucesso. Um dos pais da nação americana, Benjamin Franklin. Ele, com 20 anos, ele era iluminista, cara, provavelmente neoplatônico, conhecia Sócrates, e é bem óbvio. Mas ele aqui estava seguindo esta linha de raciocínio. Com 20 anos, ele fez um plano. Ele fez o seu balanço do conhece a si mesmo e destacou 13 virtudes que ele achou que ele precisava desenvolver, que ele não tinha. E durante a sua vida, ele foi exercitando essas virtudes. Ele praticava uma na semana, não eram todos ao mesmo tempo, não. Praticava uma, depois focava na outra, e por aí foi. E nas suas memórias, e conseguiu desenvolver essas 13 virtudes. Não vamos falar sobre as 13, não temos tempo, mas, por exemplo, temperança. Como assim sem se empanturrar? Beba sem se embriagar. Silêncio. Não fale se não beneficiar os outros ou a si próprio. Evite conversações superficiais. Isso aí é socrático direto na veia. As 3 peneiras de Sócrates estão aqui, nessa segunda virtude que Benjamin Franklin quis desenvolver. Frugalidade. Não crie gastos excessivos, não se desperdice. Sinceridade, não engane, pense inocentemente de forma justa. Se falar, fale de acordo. Justiça, a ninguém prejudicar. Moderação, evite extremos. Tolere injúrias o quanto puder. E a última das 13, humildade. Imite Jesus. Essa é a mais difícil de todas. Humildade, imite Jesus. Mas perceber que tem um ezinho ali depois de Jesus? Olha como ele era. Lembra que lá no início eu disse, o negócio aqui parece que é alguém na veia. Imite Jesus e, adivinhe quem? Tchan, 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 tchan. Sócrates.
Imite Sócrates. Imite Sócrates. Poxa vida, será que é isso tudo mesmo? Existe num livro do Irmão X, o encontro, uma entrevista que ele encontrou Sócrates se materializando num auditório para dar uma palestra no astral. Ora, se estava se materializando no plano astral em que o Irmão X vivia, é porque ele veio de cima, né? Olha como ele descreve Sócrates. Se materializou a nossos olhos o vulto venerando da filosofia de todos os séculos. Da sua figura irradiava-se uma onda de luz levemente azulada, enchendo o recinto de vibração desconhecida, de paz suave e branda. Grandes madeixas de cabelos alvos de neve molduravam-lhe o semblante jovial e tranquilo, onde os olhos brilhavam infinitamente cheios de serenidade, alegria e doçura. Isso foi o impacto que a visão de Sócrates deixou no irmão X. E quando ele entrevista o irmão X, ele pergunta: você quer aproveitar para mandar alguma mensagem para o plano material? A resposta de Sócrates: não adianta, seria inútil, responde ele bondosamente. Os homens da terra ainda não se reconheceram a si mesmos. Ainda são cidadãos da pátria sem serem irmãos entre si. E aí nós vamos lembrar da famosa frase dele: conhece a ti mesmo e conhecerás os outros. Se eu não conheço os outros, eu não me conhecia a mim mesmo ainda. E para mim, não sou. Moramos aqui nesse mesmo planeta, mas não são meus irmãos, porque eu não consegui atingir esse estágio. Então, o que Sócrates tinha a dizer naquele momento não estava na hora de passar para a matéria, porque nós não conseguimos ainda vencer essa etapa. E, para aqueles que acham que, poxa, mas tudo isso, a mensagem de Sócrates, eu também fiquei meio assim. Ele também diz ao irmão X, nessa entrevista, que os seus discípulos, aqueles que escreveram o pensamento dele, o pensamento que nós conhecemos, não conseguiram traduzir direito sua mensagem. Então, o que nós conhecemos de Sócrates ainda não espelha o pensamento e a mensagem dele na época. Imaginem hoje. Então, nosso tempo acabou, graças a Deus. Vamos para a segunda parte das Esperanças e Consolações, capítulo 1, das Penas e Gozos Terrestres. Beth, é contigo. Tá Hoje é bom, só. Vidal. Deixa eu até, aproveitando o gancho dessa conversa com Sócrates, acho que a gente talvez eu não tenha recebido desde aquela época que podia ser muito avançado e a gente ainda está engateando muito ainda na nossa evolução, né? E Uhum. aí, fechando o livro 3, para entrarmos aí no livro 4, na parte 4 do Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, das penas e gozos terrestres, vem... não, pode voltar ali para mim, por favor. Ele traz, né, eu diria que o conselho, já que a gente não está lá ainda, nós temos esperanças e consolações de alcançarmos, né, quem sabe, num futuro, né, a nosso trabalho individual, o que nos fará chegar mais próximo, né, do que Sócrates nos deixou para os seus discípulos, né, eu entendo assim. E quem sabe, quando estivermos lá em cima, possamos assistir uma palestra dele, possamos ainda abrir mais a nossa consciência para as mensagens que ele trouxe naquele momento, né? E aí estarmos um pouco mais preparados para o que vamos encontrar na vida, na parte espiritual, né? Já que estamos aqui de passagem. Vamos ver, né? Mas ali na frente a gente vai ver, nós estamos numa Nós vamos hospedaria. descobrir que a gente não sabe de nada. Nada, Porque isso aí, somos todos. vamos descobrir que perdemos, que a história é muito falha. Exatamente. Então, hoje nós vamos começar então a parte 4, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Eu vou falar sobre as questões 920 e 921.
que tratam do item felicidade, deixa eu ver o título aqui, felicidade e infelicidades relativas. A questão 920 nos traz a seguinte pergunta: perguntas simples, respostas curtas e entendimentos quase sempre mais complexos, né? Pode o homem gozar da completa felicidade na Terra? Aí a resposta dos espíritos: não, porque a sua vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Isso traz para a gente, né, vamos dizer assim, uma discussão a respeito de como que a gente, né, das orientações que a gente pode obter da espiritualidade com relação a essa gradação da felicidade. O que é possível a gente ter aqui na Terra, né? Deixa eu ver que eu preparei também umas discussões aqui, e depois eu trago elas um pouquinho mais para frente. Então, sobre essa questão, né, nós temos aqui o seguinte: eles nos trazem que a nossa maior felicidade nesse mundo ela vai depender única e exclusivamente do nosso próprio esforço, do nosso próprio trabalho. Porque a felicidade ainda, como a gente entende, que seria essa felicidade plena, que na verdade a gente nem imagina o que é essa felicidade que os espíritos, ou que os espíritos puros conseguem experimentar, a gente não tem nem bem ideia de como é, e ela aqui na Terra, pela nossa condição de mundo de provas e expiações, ela de fato ela não existe, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos revela que esse nosso planeta ainda temos que passar por provas e expiações, e só que depois desse processo de transição, né, que é dito que nós estamos passando agora, de transição planetária, de limpeza, né, se posso chamar assim, é que o nosso planeta subirá, né, um pouco mais no nível espiritual, passando a um planeta de regeneração. E aí, esse é um processo longo, é um processo que ainda nós estamos passando, estamos muito melhores do que já estivemos, mas é um processo longo, que requer de nós um grande esforço, né? Especialmente quando você está falando ali no esforço empático, né? A gente tem que olhar para si de maneira empática, que eu conheço a ti mesmo, reconhecer as nossas falhas e também saber trabalhá-las para que a gente possa, e nos perdoarmos também, né? Acho que passa muito por isso também. Toda felicidade ela nasce dentro da nossa alma, porque a alma é uma fonte inesgotável de vida e, fazendo parte da criação divina, também uma fonte inesgotável de amor. Se queremos ser felizes, temos que seguir as orientações que Jesus nos trouxe no Evangelho. Essas orientações, elas servem para nós em todas as etapas, nas situações da nossa vida, e traz meios para que o próprio espírito se eduque, observando todos os impulsos e sentimentos e fixando-se no bem e no próprio amor. Então, ainda que a gente fazendo toda essa reflexão, né, que nos trouxe Santo Agostinho, a gente reconhecer os nossos erros, não fica só nisso aí, né? A gente tem que saber nos perdoarmos e reconhecermos qual é o nosso caminho a seguir ali. E o nosso guia para esse caminho, eu entendo que é o livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz ali todas as orientações para a nossa conduta moral, né? A felicidade está, né, onde não existe mácula, onde se desconhece o rancor, o ciúme, onde não existe nem a lembrança do egoísmo, nem do orgulho. Esses dois temas são tão importantes que eles foram tratados em 2 capítulos do Livro dos Espíritos, para a gente nem desenvolver muito, mas no capítulo 7, a gente tem questões que tratam do orgulho, e no capítulo 12, a gente tem questões que tratam do egoísmo, porque eles são 2 pontos cruciais para que a gente combata, entenda e supere para a nossa caminhada espiritual. No espírito puro, a sua consciência ela é imperturbável diante das emoções negativas, diante de todos os males que se possa ver, e não se perturba com o ambiente negativo onde esteja e trabalha para harmonizar os que sofrem.
Isso não é um trabalho fácil, é um trabalho muito difícil, é um trabalho que requer da gente energia, requer da gente sabedoria para a gente se manter no caminho, né? Até como algumas das. é, Agora eu não lembro qual foi a palavra que você usou, mas vamos dizer assim, dos 13 pontos que o Benjamin Franklin ali, né, ele comenta, tem um ali que é não entrar em discussões, né, desnecessárias, ele fala ali, quer ver, tem um que eu achei muito interessante, evitar, evite os extremos, tolere injúrias o quanto você puder, porque isso aí hoje em dia é aquele negócio, todo mundo tem pavio curto, muitas vezes se acham no direito de trazer as suas. Falar o que acha que tem que falar, depois não quer ouvir de volta, são coisas que não podem ser assim, né? A gente tem que exercitar aí a empatia, tem que exercitar a humildade e ver que em muitos momentos nós somos testados nesse nosso dia a dia, como você mesmo comentou, né, Vidal? Que ainda estamos num planeta de provas e expiações e estamos sujeitos a espíritos que estão com um entendimento muitas vezes inferior ao que nós estamos, né? Então a gente tem um pouquinho mais de entendimento de algumas situações, então a gente precisa respirar fundo, né? E superar, né? Botar Jesus na frente da nossa conversa e superar essas situações, né? E com Jesus na frente a gente consegue ir adiante. Então, no mundo, a gente ainda sofre pelas sementes do mal que semeamos no passado, que a gente pode dizer um passado próximo, ou aquele que a gente nem lembra, né? Aquele passado longínquo que faz parte de vidas passadas. São lições muitas vezes difíceis e que podem tornar difícil a percepção da existência dessa felicidade que a gente está falando, a felicidade que nos é possível alcançar, né, dentro da nossa existência no planeta de provas e expiações. Porém, né, o que vamos chamar assim de mal, esse mal, né, ele não é eterno, e com o tempo e o nosso esforço próprio, ele se torna mais suave, essa dificuldade se torna, vamos dizer assim, menos importante para a gente começa a encarar elas com um pouco mais de naturalidade, talvez seja uma palavra, elas se tornam mais suaves, e aí, nesses momentos em que a gente consegue respirar um pouquinho melhor, a gente percebe e compreende a existência de Deus em todo esse contexto, né? Que nós temos que, às vezes, passar por algumas situações para que cheguemos a alcançar um nível de maturidade espiritual um pouco mais elevado. Reconhecermos o homem de bem, né, que você acabou de falar, em todos os atos ao longo da nossa vida, leva tempo, a gente reconhece o que é necessário e vamos trabalhar esses pontos a nosso favor, né? Os atos de um homem de bem, eles se refletem nos frutos das suas ações, nas suas palavras, no ambiente no qual ele vive, na sua presença e na paz que ele consegue trazer na sua intimidade, que ele vive. A felicidade na Terra é relativa ao comportamento da alma e o seu destino é feito pelas suas ações, e o que você plantar hoje é o que você vai colher amanhã. Claro que a gente sabe que a gente não conquista uma felicidade de um dia para o outro, ele é um trabalho, é uma conquista que se estabelece no correr, não só dessa vida, mas também enquanto espíritos, né, imortais, ao longo de todos os milênios aí dos quais estamos trabalhando isso, quantas encarnações será? Ela é confiada, ela é conquistada no cumprimento do nosso dever cristão e na fé, porque assim a luz que chega clareia ainda, às vezes, momentos mais difíceis, um pouco, às vezes pode ser até que pouco, né? Porque a gente já pode estar com a nossa visão um pouco enviesada para as situações, mas ela já vai ser suficiente para nos orientar nos caminhos que Jesus nos trouxe, nos caminhos do bem. Então, para isso, a gente tem que se lembrar que Deus, né, comanda a nossa existência e que Ele não erra e que os nossos destinos devem ser sempre norteados por o amor e para o amor, né? Que assim a gente vai estender esse amor
para nós mesmos, procurando nos melhorarmos, e para aqueles próximos, né, de maneira empática, que é o nosso trabalho para com os nossos irmãos, né? Pode passar, por favor, para a próxima questão, Vidal, por gentileza? Aí vem a questão 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Aí vem, né, aquelas respostas que são aquela chacoalhada profunda. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade, né? Então, ele lá na frente ele falou que nós somos capazes de alcançar a felicidade através do nosso próprio esforço, a felicidade que é possível dentro do, do que nos é permitido no planeta de provas e expiações. E aqui ele está nos chamando a atenção de que nós somos artífices, né? Nós somos os responsáveis pela nossa própria infelicidade. Então, a gente precisa... Como que a gente vai, então, melhorar, transformar isso, virar esse jogo, né, a nosso favor? E aí eles continuam. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará, ou seja, estaremos protegidos, e proporcionaremos a nós mesmos a felicidade tão grande quanto a que comporte a nossa existência grosseira, ou seja, a nossa existência aqui na matéria. E aí, por favor, você pode trocar o slide, Vidal? Aí nós temos as questões, né, o comentário do Kardec, que aí ele faz uma reflexão muito interessante. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal, ou seja, nesse lugar onde estamos agora encarnados, mais do que uma estação temporária. Ele já consegue enxergar que nós estamos aqui de passagem, né? Que estamos aqui para evoluirmos espiritualmente. O nosso crescimento individual, ele passa pelo nosso trabalho no coletivo. Eu sempre gosto de fazer isso, né? E de falar isso. E, na verdade, essa vida corporal, nessa estação temporária, ele nada mais é do que uma parada momentânea em uma péssima hospedaria. Olha o grande teste aí, né? Achei essa figura muito perfeita. É exatamente, a gente está ali naquela casa que está com vazamento, que está com o telhado que está caindo, que precisa de reforma, e essa casa somos nós, né? Nós precisamos melhorar a nós mesmos, né? E Kardec continua. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Vai fazer uma viagem, você vai fazer uma bagagem, uma mala que te dê segurança e conforto. Com algumas situações você pode passar, você vai levar um remédio, né? Você vai levar roupa extra, vai levar um calçado extra, no caso você molhar um sapato. Então, é disso que ele, né, que ele está falando. Nossa bagagem espiritual, né? A gente traz as nossas experiências do passado, para a gente poder ir à frente, e devemos levar essas experiências adiante, né? Continua Kardec. Já nessa vida somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos de nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são consequência de um primeiro afastamento do nosso caminho reto. O caminho reto aí é o caminho dentro das leis de Deus, né? Desviando-nos deste caminho, enveredamos por outro mal e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. Vamos complicando a nossa situação. Enquanto espíritos imortais, teremos mais necessidade de mais resgates de situações que vão ficando para trás, que precisam ser trabalhadas, né? Então, nessa questão, a resposta dos espíritos e esse comentário de Kardec, eles nos remetem às considerações sobre o nosso papel no que diz respeito à nossa própria felicidade ou infelicidade, aquela que nós podemos alcançar aqui na condição de encarnados, e também traz
considerações a respeito do destino da nossa alma, do nosso espírito. Somos obreiros da nossa paz, da nossa própria paz, e para isso devemos obedecer às leis criadas por Deus. As leis do homem, elas foram criadas devido à nossa ignorância, na ignorância dos homens, e que devem ser, vamos dizer assim, obedecidas, né, enquanto envolvidos na maturidade espiritual. Lembro que uma vez o Sérgio, né, um outro dos nossos palestrantes, ele comentou isso assim de maneira bem coisa que as leis humanas ainda são necessárias, porque quando nós alcançarmos o nível de maturidade espiritual, essas leis, as quais nós ofendemos os nossos irmãos, elas já não vão ser mais necessárias, porque nós vamos estar seguindo as leis que estão em nossa consciência, né? As leis de Deus que já estão em nossa consciência, e aí vai ser inconcebível a gente fazer qualquer atitude, né? Tem uma atitude que remonte ao mal, né? Com relação a nós mesmos ou aos nossos irmãos. Então, essas leis divinas que já vibram em nossa intimidade, elas passarão a nos guiar para o nosso caminho. Ih, já vou acabar, Norminha. Agora que eu vi aqui a hora, acho que eu vou levar mais uns 2 ou 3 minutinhos. Vamos levar ao caminho a Deus, né? Nosso caminho adiante. Então, se não existe felicidade na Terra, nela ficamos sabendo da sua existência nos planos mais elevados, como comentou, né, nessas respostas, foi comentado nessas respostas no Espírito. É um estado de alma que, depois de alcançado, nunca mais se regride. Na Terra, nós temos momentos felizes em todas as áreas, como as explosões de luz da divindade, a nos falar do verdadeiro bem-estar que devemos, com o tempo, conquistar. No reino do mundo, ele ainda está dividido entre a luz e as trevas, então ele não pode ainda subsistir, ele está nessa dicotomia, né, no plano de provas e expiações, e essa nossa felicidade temporária, vamos dizer assim. É por isso que ainda seguiremos nesse período de transição planetária em direção ao estágio de um mundo de regeneração, e após a nova caminhada espiritual, alcançaríamos o status de mundo feliz. Deixa eu ver aqui. Depois da vinda de Jesus, nós começamos a acreditar nessa felicidade, naquele paraíso que nos vemos encontrar dentro de nós, nessa transformação interior. O exterior deve corresponder a essas mudanças. Então, as nossas mudanças serão sempre de dentro para fora, vão passar a fazer parte da nossa essência. Somos responsáveis pelos nossos destinos, de certo modo. Depois de Deus, nós é que devemos construir a nossa vida. Nós somos responsáveis pela nossa infelicidade ou pela nossa felicidade, né? Devemos seguir, né, o que vem do Evangelho. Nós somos punidos, né, vamos dizer assim, pelas infrações que cometemos, como um sinal de que não devemos continuar nos caminhos do erro. No entanto, desse caminho, né, ao longo dessa caminhada, extraímos lições sobre as leis de Deus, extraímos lições que devemos incorporar, né, as lições do nosso dia a dia para que a gente não venha a repetir esses erros. E vamos aprender, né, a nossa própria custa, as nossas próprias custas. Todos passamos por essas vias. São como escolas para as crianças aprenderem o que não sabem ou que às vezes são mais resistentes para aprender. Tudo que acontece com a permissão de Deus. E meditando sobre isso, veremos como a nossa vida flui em todas as direções que o amor nos faz verificar. Ainda, né, muitas vezes o mal, vamos dizer assim, que surge no nosso caminho, ele, na verdade, ele só nos faz fazer um contorno maior para o bem que é o nosso destino final, né? O nosso ponto de chegada. E nesse ponto de chegada nós vamos encontrar essa felicidade pura. São essas as considerações a respeito dessas questões hoje. Obrigada.